Boa noite, irmãos. É um prazer estar novamente aqui junto com os irmãos para compartilhar da palavra de Deus. Eu gostaria de início, antes que entremos na palavra, que possamos ler o texto de hoje que se encontra em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, de 1 a 10. 1 Timóteo 6, de 1 a 10. Lá enxergamos as seguintes palavras: Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhor fiel e não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Oremos. Senhor Deus e Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, agradecemos pela oportunidade de novamente estar aqui em sua casa para compartilhar da sua palavra, para ouvir aquilo que tens para nos dizer hoje. E aqui onde a igreja local se encontra, que seja um local de crescimento em sabedoria. Abençoe a palavra que será dita aqui, para que eu mesmo falando esteja cumprindo isso em minha vida, que não haja nenhuma insensatez da minha parte em falar aquilo que eu mesmo não executo. E também abra o coração meu e de todos os ouvintes para que nós recebamos a sua palavra e possamos ter a força de fé, a força da tua graça para executar aquilo que nos comanda hoje. Nos abra o entendimento, nos abra o coração para receber aquilo que nos fala e também o entendimento para que possamos entender e executar tudo aquilo que desejas de nós. Esteja conosco nessa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse lugar, esse trecho da palavra de Deus que a gente leu, trata de um assunto extremamente importante, extremamente atual para os nossos dias. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê muitas e muitas precauções, muitas admoestações quanto à riqueza. E esse é um dos textos que fala disso. E por que isso é atual para a gente? Por que é importante no mundo contemporâneo falar sobre esse tema? A gente vê por aí nas igrejas que, apesar de todas as admoestações da Bíblia, apesar de todo o cuidado, a cautela que a Bíblia tem e que fala para que nós tenhamos com a obtenção de lucro, com a obtenção de riqueza, de prosperidade, vemos que o que é pregado nas igrejas, o evangelho hoje em dia, é um evangelho que está perdido. Ele busca a prosperidade, ao contrário de buscar a Deus em primeiro lugar. E é uma honra e é um privilégio frequentar uma igreja onde realmente o evangelho é pregado, onde a gente busca riquezas espirituais e não materiais, mas ainda assim é necessário estar pronto para conversar sobre isso, para argumentar nesse sentido, porque são muitos nossos amigos que, acreditando em sua simplicidade, em sua até sinceridade de coração, servindo a Deus, na verdade se encontram nos lugares onde a palavra de Deus não é pregada e onde o desejo é simplesmente receber algum lucro através da fé, da simplicidade das pessoas. Como lemos nesse trecho da Bíblia, que diz:
no versículo 5 do texto que nós lemos, supondo que a piedade é fonte de lucro. A piedade e a santidade em si não é uma fonte de lucro, mas o versículo seguinte nos explica. O 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ou em outras traduções, que a piedade em si já é um ganho. É um assunto interessante para que nós estejamos abordando essa noite, o cristianismo e a prosperidade, pela atualidade desse tema no nosso dia. Em primeiro lugar, gostaria de dizer sobre, além do que nós falamos sobre a decadência do cristianismo moderno, por essa busca de valores mundanos em comparação com os valores eternos, valores celestiais que Deus nos proporciona e que Jesus nos promete através do seu sacrifício, a gente vê um contraste muito grande da vida dos pastores, dos reverendos, dos responsáveis por tais congregações, em comparação com a simplicidade da vida de Jesus Cristo e dos apóstolos. A gente vê que a condição modesta de existência de Jesus e dos apóstolos está em contrapartida completa com a vida de muitos assim chamados ministros do Evangelho de hoje em dia, e que o Evangelho é envergonhado por conta dessas pessoas. Esse mesmo Jesus era um filho de um carpinteiro, não acumulou nenhuma riqueza durante sua vida, os apóstolos foram perseguidos, tinham muito pouco de propriedade própria, tinha muito pouco de propriedade pessoal, e um deles, João, diz o seguinte em suas cartas, 1 João 2,15, falando novamente sobre o mundo e sobre a busca das coisas do mundo, 1 João 2,15 a 17, ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ele faz uma chamada aqui para buscar não as coisas do mundo, mas valores eternos e espirituais. Pudemos falar um pouco disso. O pastor Haroldo esteve falando domingo passado, de noite, sobre como muitas vezes as pessoas acreditam que com as suas palavras conseguem trazer saúde para si, que podem ordenar uma bênção, comandar algo para que Deus execute em sua vida, quando na verdade quem comanda é Deus, e falta somente a fé para receber aquilo que Ele manda, seja saúde, seja doença. Mas nós vivemos no mundo. Todos nós, provavelmente, ou pelo menos a maior parte de nós, temos algum emprego, temos uma fonte de renda, isso é necessário para a nossa vida, temos propriedade pessoal, seja isso um carro ou algum outro imóvel. E na nossa vida, o quanto, comparado com a vida de Jesus Cristo, com a simplicidade das pessoas que viviam naquela época, nossa situação financeira é bem melhor. O quanto isso está em conflito, ou pelo contrário, o quanto isso corresponde à visão sobre as riquezas do mundo que Jesus fala para nós. Uma outra questão interessante é sobre o abandono dos bens, a venda de bens que a gente vê na primeira igreja, no livro de Atos, fala que as pessoas, os crentes que se convertiam, chegavam na igreja, começavam a vender todas as suas posses, e tudo que eles tinham era em comum. Claro que eles tinham uma mentalidade de que o fim do mundo seria logo em breve, ainda durante as suas vidas. Então eles se livravam de todos os bens que tinham, viviam em comunidade, esperando que, passado apenas alguns anos, Jesus iria retornar. E à medida que eles foram entendendo que a vinda de Jesus estava mais para frente, não aconteceria no século deles, mas muito depois, ainda no nosso futuro, eles começaram a abandonar essas práticas. O abandono de bens na primeira igreja é algo que é mencionado várias vezes no livro de Atos. E a Bíblia não faz isso como um comando para a igreja em geral, simplesmente relata o que se fazia naquela época, como agiam e como costumavam fazer os crentes da época que se achegavam à igreja. E isso era comum para a igreja de Jerusalém e não para todas as igrejas cristãs no mundo, naquela região, naquela época. Mas um fator interessante, falando ainda sobre a primeira igreja, é que a primeira igreja foi alvo de uma grande perseguição. Perseguição por conta do Império Romano, perseguição por conta das autoridades judaicas, de onde esse movimento cristão começou. E, em comparação com a prosperidade que é buscada hoje em dia, que é pregada, a perseguição que eles encontravam e que eles sofriam cada dia era o suficiente para que um crente de hoje, que busca prosperidade, abandonasse o evangelho, porque ele veria que aquilo que é prometido para ele nas palavras de seu
ministro do Evangelho não corresponde àquilo que está realmente recebendo, àquilo que a vida está apresentando na vida dessa pessoa. Mas a gente vê que a verdade do Evangelho é outra. Um pregador muito famoso, creio que muitos dos irmãos conhecem, Paul Washer, pregador americano, diz a seguinte frase, falando sobre a possibilidade, com a modificação das leis nos Estados Unidos, de uma perseguição futura em cima dos cristãos. Ele diz o seguinte, que a igreja não deve temer a perseguição. E o motivo principal é porque a perseguição nunca fez mal para a igreja. A perseguição sempre foi o motivo da limpeza da igreja e do crescimento espiritual. Seja tanto pelo exemplo das pessoas que estavam dispostas a morrer pela sua fé e que, indo até o fim, em sua convicção, davam um testemunho muito maior do que palavras, causando a conversão de outras pessoas que iam ao redor para ver esse sacrifício acontecer, para ver essa condenação, esse assassinato. Tanto para as pessoas que tinham medo de uma condenação de morte e fugiam de seus perseguidores, formando novas congregações em diferentes lugares, onde não havia perseguição. Tanto esse grupo quanto aquele grupo causavam um aumento do evangelho local, um aumento do evangelho em outros lugares, devido à perseguição. Em parte, podemos dizer que mesmo a nossa denominação batista, em grande parte, é relacionada com a perseguição que os batistas sofriam na Inglaterra, que fez com que muitos desses batistas fossem para os Estados Unidos, onde eles podiam executar suas crenças com uma liberdade de consciência e sem sofrer nenhuma perseguição, sem sofrer nenhuma pena. Muitas foram as pessoas que viveram nessa época que relatam os horrores que as pessoas que realmente criam em Deus tinham que passar. Mas Paul Washer diz o seguinte, olhando para tudo isso, a gente nunca deve temer a perseguição, porque a perseguição aumenta o fogo da igreja, a perseguição limpa a igreja, mas a prosperidade sempre causou mal para a igreja. O cristianismo chegou a um ponto de deturpação tão grande no século XVI que foi necessária uma reforma. Nesse ano a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante, a gente vê as atrocidades que eram cometidas na Igreja Católica, o que era acreditado, o que era passado para o povo como evangelho, ao passo que o evangelho era mantido numa língua que era ininteligível para as pessoas que ouviam e que não podiam conferir por conta própria aquilo que estava sendo dito para elas. Quantos horrores foram cometidos, quanta enganação para aquelas pessoas. E essas enganações, todo esse problema, foi um problema causado pelo fato do cristianismo se tornar religião oficial do império. Durante os primeiros anos, até o 5º século da nossa era, não havia nenhum problema, não havia problemas doutrinários de grande porte, enquanto a igreja era perseguida. Enquanto a igreja era perseguida, a igreja era um corpo unido, um corpo coeso. Mas tão logo a perseguição acabou, porque o Império Romano se adaptou à religião cristã, adotou para si, começaram várias crenças pagãs a entrarem no cristianismo, através da crença original do império. Então a igreja não deve temer perseguição, a igreja deve antes temer a prosperidade. Ele diz a seguinte frase, porque a perseguição sempre fez bem para a igreja, então não temporal, mas eterno, ao passo que a prosperidade sempre causou a deturpação da sã doutrina com o tempo. Ao mesmo tempo, um pouquinho depois, na igreja medieval, nós falamos aqui um pouco, quando falamos da reforma, tinha o mesmo problema. E, ao mesmo tempo, a questão da prosperidade era tão grande em certas pessoas, em certos povos, o uso dos bens desse mundo, a luxúria, a intenção de usar das coisas, das riquezas que eram possuídas, a diferença da riqueza que tinham as pessoas, os nobres, em comparação com os camponeses, que muitas ordens monásticas se formaram. Muitas pessoas do clero, vendo que Jesus Cristo vivia de uma forma diferente, não abusava das riquezas do mundo, não vivia usando das coisas que o mundo proporcionava, não abusava daquelas graças que Deus concedia. Da mesma forma, os apóstolos, essas pessoas começaram a sair da igreja e formar monastérios, onde elas poderiam viver isoladas de todo mundo, dando um voto de pobreza, e assim seguir adiante com uma consciência mais limpa, em comparação com o que era praticado na igreja da época. Mas a gente vê que isso foi um extremo oposto do que era realmente proposto no Evangelho. Porque as ordens monásticas criaram um grande problema de farisaísmo e de orgulho, no final das contas, onde as pessoas acreditavam que eram muito mais crentes do que as outras, que eram muito mais fiéis a Deus pelo fato de que são capazes de abandonar tudo. Já um crente comum que vai à igreja, que mantém um certo trabalho,
por ele não ter abandonado tudo, ele não está do mesmo nível, não é da mesma estirpe de um monge, que estaria muito mais acima. Isso também é um engano, algo que não encontramos na Bíblia, essa distinção, essa diferenciação entre os crentes de uma igreja local ou da igreja universal mesmo. A Bíblia muitas vezes nos fala sobre os riscos da abundância, mas também há muitos riscos que nos são apresentados pela carência, pela pobreza. E tal é o estrago, tal é o nível de pecaminosidade da nossa natureza, que tanto para nós a prosperidade quanto a pobreza pode nos fazer muito mal. O crente que é próspero vai ter muitos motivos para se afastar de Deus pela sua prosperidade, mas o crente que vive na miséria e na pobreza, ao mesmo tempo, pode ter tantos motivos, ou até mesmo a mesma quantidade, para amaldiçoar Deus, para não ter a mesma fé que uma pessoa em uma situação normal teria. Nós sabemos que degeneração de caráter é uma consequência tanto da riqueza quanto da pobreza, no final das contas. Com o tempo, a pobreza causa inveja, preguiça, malícia, e muitos crimes são atestados à pobreza. Todos os crimes, claro, são uma falta de caráter, em primeiro lugar, e não é uma falta simplesmente de recursos monetários. Mas essas faltas de caráter são atribuídas, muitas vezes, a uma falta de dinheiro. A pessoa que, costumam dizer, que rouba para ter o que comer. Ao mesmo tempo, a riqueza causa muita degeneração de caráter, arrogância, avareza, insensibilidade com a necessidade do próximo. E ambas, tanto a riqueza quanto a pobreza, podem ser motivo de avareza, de cobiça. Tanto para uma pessoa quanto para outra, o dinheiro pode se tornar uma idolatria, pode se tornar um ídolo, de forma que, tanto pela falta quanto pelo excesso, a pessoa pode passar a buscar somente aquilo em sua vida, e causando, no final das contas, um grande nível de imoralidade na sociedade, como a gente vê. E esse é um fator não simplesmente no cristianismo, mas é um fator geral para o mundo, de forma que, mesmo na antropologia, se considera que o padrão moral de uma sociedade é sempre definido pela classe média, porque abusos de moralidade, orgias e várias coisas que são totalmente não condizentes com a fé cristã eram cometidas tanto nos grupos mais ricos quanto nos mais pobres. Mas a bússola moral da sociedade era sempre mantida pela classe média, que não tinha tanto nem os excessos e também não tinha a deturpação de caráter causada pela carência total de bens. E a idolatria de dinheiro que era causada por essa falta monetária era uma idolatria muito grande, mas, ao mesmo tempo, um outro problema que acontecia, e é muito mais profundo, que é o pecado de muitas pessoas, talvez até muitos de nós, é a idolatria de si mesmo. Existem aquelas pessoas que procuram dinheiro como uma fonte. Até nos é dito que, o 10º versículo de 1 Timóteo 6, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Existem duas categorias possíveis aqui, sendo a primeira delas o amor ao dinheiro, o amor à prata. Esse amor à prata é o que causa com que as pessoas busquem o dinheiro, que tenham como ídolo, mais do que Deus. Para mim é importante dinheiro, para mim mais do que Deus é importante ter o poder de compra. Já para outras pessoas o dinheiro não é em si um ídolo, mas o ídolo sou eu. O dinheiro é um meio de conseguir aquilo que me agrada. Tanto o primeiro quanto o segundo são idólatras. E é um problema com que a gente tem que lutar em nossas vidas, para que isso não aconteça com a gente também. São pecados que não estão muito longe da vida de cada um de nós, na sociedade em que a gente vive. Muitas são as admoestações na Bíblia que a gente encontra em relação à riqueza, em relação à prosperidade. A gente vê, por exemplo, quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que isso? Qual é o motivo de tal precaução? Por que um rico pode se endurecer dessa forma? Obrigado. O primeiro motivo é por causa que a riqueza traz uma sensação de autossuficiência e autodependência. Uma pessoa que está acostumada durante sua vida toda não ter que lutar muito para conseguir uma grande soma de dinheiro, que não está acostumada a ter que compartilhar, a ter que fazer uma conta, uma economia das finanças que possui para conseguir comprar algo. Uma pessoa que desejou alguma coisa, tem o poder de compra e em alguns minutos consegue resolver aquilo que desejou, que consegue tudo o que quer, consegue muito fácil através dos seus meios financeiros, nunca pode entender a necessidade que ela tem de Deus.
Para essa pessoa é muito mais difícil entender a necessidade que ela tem de um Salvador, porque essa pessoa nunca se viu em necessidade física, para ela conseguir imaginar, pelo menos na física, uma necessidade espiritual. Por isso que Jesus usa uma parábola tão dura, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em Marcos 10, 25. Da mesma forma, Jesus, quando encontra um homem rico, ele fala, o jovem rico diz para Jesus, eu tenho seguido todos os mandamentos, tenho seguido tudo a lei, o que é necessário para mim para eu me salvar? O que eu preciso fazer para receber a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz o seguinte, você se livra de todas as suas posses, e então você vai ter um tesouro eterno, vai ter um tesouro no reino dos céus. E a Bíblia nos diz que esse jovem se retirou com grande angústia, porque ele tinha muitos tesouros, tinha muito dinheiro. E para essa pessoa em especial, o motivo que ela não podia entrar no reino dos céus era a riqueza, que apesar de toda essa observação das leis, apesar de toda essa observação externa das ordenanças de Jesus Cristo, havia esse problema, a riqueza estava uma importância maior do que Deus. Novamente, Jesus não dá essa aplicação universal, não significa que todos nós devemos abrir mão de tudo que a gente tem para entrar no reino dos céus. Ele fala isso para essa pessoa em específico, para esse discípulo, porque para ele essa era a pedra de tropeço. Da mesma forma, temos José de Arimateia, um outro discípulo que tomou Jesus depois da crucificação e colocou em uma cova que ele tinha comprado para si. Ele era um discípulo rico, e em nenhum lugar a gente vê que Jesus diga a ele que ele abra mão de suas finanças, que ele tenha que distribuir tudo aquilo que ele tem, embora isso seria um ato de piedade. Mas, antes de tudo, os atos de piedade devem ser, em primeiro lugar, voluntários, para que tenham algum valor. Novamente, a Bíblia nos admoesta não somente quanto à riqueza, mas também quanto à pobreza, e muito menos lugares, porque a riqueza causa um problema muito maior, é muito mais irresistível para nós, e é algo que a gente busca, ao contrário da pobreza. Poucas são as pessoas que buscam para si a pobreza, que buscam a miséria e a carência. E mesmo as que buscam nisso não agradar a Jesus Cristo, não agradar a Deus, mas agradar a uma consciência própria, agradar o próprio senso de justiça ou o próprio orgulho. Algumas dessas pessoas, dessas ordens monásticas que buscavam a pobreza extrema, que davam voto de pobreza, chamado de ordens mendicantes, porque elas mendigavam o dinheiro para o próprio sustento, porque também se recusavam a trabalhar, em primeiro lugar iam contra o mandamento de Jesus Cristo, que diz que quem não trabalha, aquele não deve comer. Nosso sustento deve estar relacionado com o trabalho das nossas próprias mãos, para que a gente não seja pesado para o nosso próximo. Mas havia também um outro problema nisso, que o início, a ideia principal que levava eles a ter uma vida assim, era uma ideia que a princípio era boa. Vem dos excessos que eram cometidos pelas pessoas ricas da época, como elas abusavam de todos os recursos que recebiam, de bebidas alcoólicas, de mulheres, de outros recursos que podiam ter, de ouro, de marfim e outros metais preciosos. Essas pessoas decidiram abrir mão de tudo isso, dizendo que a gente devia ter somente o necessário para viver, que a moderação é ditada pela necessidade. Se eu não tenho necessidade primária daquilo, então eu posso abrir mão disso. E isso é uma coisa que a gente pode pegar para a nossa vida, realmente. Muitas vezes a gente se junta a coisas que a gente não vai precisar na nossa vida. Isso é um perigo, porque com o tempo a gente pode acabar tendo muito mais do que precisa. Mas esse problema, no final das contas, levava a um raciocínio que era o seguinte: eu posso viver, eu preciso de comida para viver, mas de qual comida, por exemplo? Eu posso viver só com pão e água? Posso. Então todo o resto, para mim, é excesso. O moderado é só comer pão e água. E assim essas pessoas iam vivendo de forma mais e mais brutal, acreditando que isso agradaria a Deus, que esse sofrimento, de certa forma, causaria um efeito eterno para suas almas, sendo que, na verdade, o problema é no coração e não nos bens. O motivo principal dessas pessoas agirem dessa forma era porque estavam fugindo de um outro excesso, mas também agiam de forma incorreta elas mesmas. E, ainda sobre esse tema, sobre os riscos da carência e da abundância, tem um provérbio muito interessante. Provérbios 30, 8 e 9, a gente lê a seguinte passagem. As palavras de Agur, filho de Jaque: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário,
para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Uma oração muito interessante que esse sábio da época diz, baseado em seu conhecimento da palavra de Deus, em seu conhecimento da natureza, do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele pede o seguinte, pede a Deus em oração, não me dê nem riqueza nem pobreza, para que na fartura eu não esqueça de ti, e para que na necessidade eu não passe a roubar, e assim amaldiçoe seu nome. Uma oração muito interessante, que reflete muito a nossa situação atual. E, no final das contas, eu gostaria de adicionar aqui também as palavras, em conclusão, alguns trechos das Institutos da Fé Cristã, é uma obra do reformador de Geneva, João Calvino, que trata desse tema de uma forma muito abrangente, ao mesmo tempo com uma beleza de que eu mesmo não consigo simular. Por isso eu leio as palavras dele mesmo. Em seu capítulo 10, do livro que é a obra-prima, que foi escrita naquela época, reparem na contemporaneidade, na atualidade do que é dito por ele, mesmo assim. O primeiro ponto que ele diz, como a gente deve lidar com as riquezas desse mundo, é a questão a ser respondida nessa pregação, é a questão que a gente deve responder para si quando a gente sair daqui. A gente deve ter a seguinte resposta, se a riqueza e a pobreza são um perigo para a minha alma, se tanto na abundância quanto na carência, o pecado no meu coração pode me levar a me afastar de Deus, se eu posso esquecer de Deus por ter tudo o que eu preciso, porque eu estou na fartura, ou posso amaldiçoar Deus porque eu estou na pobreza, como eu devo lidar com os bens desse mundo? Todos nós temos bens, como eu devo lidar com aquilo que eu tenho, de forma que isso seja algo útil, que seja algo bom para a minha alma, e não letal para ela no final das contas? Como lidar com o tanto que a gente tem? O nosso tanto de carência ou o nosso tanto de abundância? O primeiro ponto de 3 que eu gostaria de expor aqui em resposta a essa pergunta é o seguinte, o primeiro é não abusar nem desprezar dos bens dessa vida. Não abusar nem desprezar dos bens dessa vida. E Calvino diz as seguintes palavras sobre isso. Em virtude de tais noções básicas, a Escritura, ao mesmo tempo, nos ensina devidamente qual é o uso correto dos bens terrenos, coisa muito longe de desprezar-se no regular a nossa maneira de viver. Ora, se é preciso viver, também é preciso usar os recursos necessários à vida. Nem tampouco podemos furtar-nos aquelas coisas que parecem servir mais ao prazer do que à necessidade. Portanto, é preciso observar a justa medida, de sorte que, seja para necessidade, seja para deleite, que os usemos com uma consciência pura. Essa medida é prescrita pelo Senhor em sua palavra, quando ensina que a presente vida é pura e é para os seus como que uma peregrinação pela qual estão marchando para o reino celestial. Se pela terra apenas transitamos de passagem, sem dúvida, enquanto aqui, devemos fazer uso desses bens, os quais nos ajudam, em vez de nos embaraçar a passagem. Por isso não é sem razão que Paulo persuade dizendo que se deve usar desse mundo de modo que é como se dele não usássemos, e que se devem adquirir as posses com a mesma disposição de ânimo com que são vendidas. Contudo, visto ser essa situação escorregadia e se inclina ao erro, para com um e outro desses dois extremos, esforcemo-nos por firmar bem o máximo possível e com toda a esperança. Seja-nos este o princípio, não exagerar no uso dos dons de Deus, quando se tem por meta que os mesmos foram criados e destinados a nós pelo próprio Criador, visto que os criou para o nosso benefício e não para o nosso detrimento. Por isso, ninguém manterá caminho mais reto do que aquele que diligentemente visualizar esse propósito. O primeiro ponto que ele diz, não abusar nem desprezar das coisas desse mundo, ele explica da seguinte forma, que tudo aquilo que foi feito pelo nosso Criador foi criado para o nosso benefício e não para o nosso detrimento. E é dessa forma que a gente deve usar os bens que a gente tem nesse mundo, seja isso riqueza, seja os nossos talentos, nossos dons para alguma coisa, que a gente deve usar aquilo como foi criado para o nosso benefício e não em nosso detrimento. Nós devemos usar dessa forma, usar aquilo que Deus nos dá não para o detrimento de si mesmo, mas que isso nos ajude nessa caminhada, nessa peregrinação pelo mundo, para que a gente consiga fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, ele diz o seguinte, segundo ponto, como fazer uso das bênçãos terrestres? 2. Utilizar o que temos segundo o seu propósito.
O princípio correto no uso das coisas é servir-se delas conforme o fim e na medida a que se destinam, segundo a necessidade que se tenha e o deleite que proporcionam. Ora, se ponderarmos a que fim Deus criou os alimentos, verificaremos que Ele quis levar em conta não só a necessidade, mas também o deleite e a alegria. Assim, na indumentária, além da necessidade, foi seu propósito fomentar o decoro e a dignidade. Nas ervas, árvores e frutas, além dos vários usos, proporciona a beleza da aparência e a suavidade do perfume. Ora, a não ser que isso fosse verdadeiro, o profeta não contaria entre as beneficências de Deus o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que lhe faz lhe resplandecer o rosto. Salmo 104:15. Nem estariam as Escrituras a fim de enaltecer-lhe a benignidade, relembrando a cada passo que ele deu aos homens todas as coisas desse gênero. As Escrituras nos mencionam várias benignidades que Deus nos proporciona através da natureza, através de sua graça, que nós devemos utilizar com o fim que Ele propõe. E as próprias qualidades naturais das coisas demonstram suficientemente a que propósito e em que extensão é lícito desfrutarmos delas. Porventura o Senhor terá dado às flores tão grande formosura que surgem espontaneamente aos olhos, tão grande suavidade do aroma que naturalmente se infiltrasse ao olfato, e será lícito que aqueles sejam afetados pela beleza ou pelo encanto do perfume? Ora, porventura Deus não terá assim distinguido as cores, que a umas fizesse mais aprazíveis do que as outras? Ou porventura Deus não terá atribuído ao ouro e à prata, ao marfim e ao mármore, um fascínio em virtude do qual se tornassem preciosos acima de outros, quer metais, quer pedras? Em suma, porventura Deus não nos terá feito muitas coisas dignas de apreço, à parte de seu uso necessário? A argumentação que ele traz é a seguinte: além do uso necessário, eu poderia viver simplesmente com pão e água, mas Deus não deseja isso para a gente. Deus não deseja uma vida de miséria. Ele nos proporciona através da natureza, a gente consegue ver nas obras de Deus a variedade de legumes, de frutas. É simples como ir numa feira e ver o quanto que a gente pode adquirir em qualquer dia da semana, da multiplicidade dos dons de Deus, a multiplicidade de sabores diferentes, a multiplicidade de temperos, de ervas, multiplicidade de flores diferentes para decoração, de cores que são possíveis ser extraídas da natureza para usar nas nossas roupas, diferentes tecidos que podem ser utilizados, o dom humano de criar, através de outras matérias-primas, materiais para a construção de casas, de carros, de tecidos, roupas para si. Tudo isso é demonstração da benignidade de Deus para com seus fiéis. E a gente deve usar disso, porque Deus nos demanda, Deus nos dá a liberdade de utilizar aquilo que Ele nos dá em total consciência, em total paz de consciência. E no seguinte ponto, é necessário dizer que tudo isso deve ser feito para o nosso benefício e não em nosso detrimento, sem abuso, voltando para o primeiro, mas sem também desprezar daquilo que Deus nos apresenta. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que isso deve ser usado, as riquezas desse mundo, de forma a glorificar a Deus e a gerar ação de graças. Isso é o compasso moral de todos esses pontos. Se eu sei que eu não estou usando, não estou abusando, nem desprezando aquilo que Deus me deu, se eu estou utilizando de acordo com o propósito dEle, estou usando de toda a natureza que Ele me proporcionou para eu ter aquilo que eu tenho, e em último lugar, se eu faço aquilo para a honra e glória do nome dEle, de forma a glorificar a Deus e a gerar ação de graças, eu posso ter calma de consciência, sabendo que o que eu estou, a forma como eu estou agindo com os meus bens, com as minhas posses, é algo que traz glória a Deus, é algo que glorifica a Ele, e está sendo em benefício, não em detrimento, no final das contas. Nisso se diz 2 pontos. Saber que em tudo que temos foi confiado a Deus por nós, e nós vamos dar conta daquilo. Sobre o uso apropriado, lemos o seguinte: portanto, fora com essa desumana filosofia que, enquanto das coisas criadas, nenhum uso concede senão o necessário, não só nos priva malignamente do lícito fruto da divina beneficência, mas também não se pode aplicar, a menos que ao homem despojado de toda sensibilidade, antes que eu haja reduzido a um tronco de árvore. Onde ficam as ações de graças, se com iguarias ou com vinho, a tal ponto de fartas, ou que te embotes, ou seja deixado inapto para os deveres da piedade de tua vocação?
Onde fica o reconhecimento de Deus, se a tua carne, fervendo a vil paixão por excessiva abundância, infecta a mente com sua impureza, de tal sorte que não possas discernir o que existe de reto ou digno? Onde fica na vestimenta a gratidão a Deus, se de seu suntuoso adereço admiramos não só a nós próprios, mas até mesmo desprezamos aos outros, se de sua elegância e beleza nos dispomos à impudícia? Onde fica o reconhecimento de Deus, se as mentes são presas pelo esplendor dessas coisas? Ora, muitos entregam a tal ponto seus sentidos que a mente se prostra sufocada. Muitos se comprazem em tal medida no mármore, no ouro, nas pinturas, que se tornam marmorizados, convertem-se, por assim dizer, em metais, e se fazem semelhantes às figuras pintadas. Outros se deixam embotar pelo aroma da cozinha ou a fragrância de seus odores, de modo que não têm olfato para nada mais que seja espiritual. Isso mesmo se vê também nas demais coisas. Portanto, é evidente que essa consideração refreia até certo ponto a necessidade, a excessiva liberdade ou abuso dos dons de Deus, confirmando a regra de Paulo, de não dar ocasião aos desejos da carne, Romanos 13,14, os quais se concedem indulgência, se inflamam sem medida ou contenção. Pela depravação do nosso espírito, pela nossa natureza pecaminosa, temos essa necessidade de ter cautela não somente na riqueza, mas também na pobreza. E na carência e na abundância, devemos ter o cuidado de não nos esquecer de Deus. Usar daquilo que Ele nos proporciona, mas ao mesmo tempo que isso seja para a honra e glória dEle. Como eu posso agradecer a Deus? Como eu posso fazer isso para a glória dEle? Se no meu abuso, na minha falta de modéstia com as coisas que Ele me concede, eu causo escândalo para a fé, eu causo escândalo para o nome cristão, não somente para outros cristãos, mas também para pessoas de fora, que talvez por causa do meu mau exemplo nunca vão querer conhecer a Jesus Cristo. Então, o argumento que apresenta é o seguinte: a conclusão, finalmente é preciso levar em conta isso, que o Senhor ordena a cada um de nós, em nossas ações de vida, que atentemos para a sua vocação, pois Ele sabe o quão grande a inquietude se inflama o engenho humano, de qual inconstante volubilidade cada um é levado para cá e para lá, quão ávida é a sua ambição em abraçar diversas coisas a um só tempo. Portanto, para que por meio de nossa estultícia e temeridade de cima a baixo não se misturem todas as coisas, Deus ordenou a cada um de seus deveres em gêneros distintos de vida. E para que alguém não ultrapasse temerariamente seus limites, chamou vocações, essas modalidades do viver. A cada pessoa Deus concedeu certa vocação. Muitos de nós temos muitas vocações até, todas elas concedidas e proporcionadas por Deus. Ele termina da seguinte forma, falando ainda sobre as vocações. De melhor grado, o magistrado desempenhará suas funções, um chefe de família se restringirá ao dever, cada um em seu gênero de vida suportará e tolerará as desvantagens, as preocupações e os aborrecimentos, as angústias, quando forem persuadidos de que seu fardo foi a cada um imposto por Deus. Daqui também brotará insigne consolação, ou seja, desde que obedeças à tua vocação, nenhuma obra haverá de ser tão desprezível e vil que diante de Deus não resplandeça e seja tida por valosíssima. A importância de utilizar as coisas desse mundo para a glória de Deus, de forma a glorificar a Deus e de forma a gerar ação de graças. O terceiro ponto. Em primeiro lugar, como eu sei que aquilo que eu tenho, as minhas posses, não estão me levando para longe de Deus? Como eu sei que aquilo que eu tenho não está se tornando um ídolo para mim, mas que está sendo um meio para que eu glorifique ao meu Criador? Em primeiro lugar, temos que saber que tudo aquilo que Deus criou foi nos confiado por Ele para a nossa mordomia. Essa é uma palavra muito interessante que é mencionada na Bíblia, que o significado dela é o seguinte, que nós somos não os proprietários desses bens. Mesmo a nossa alma, a nossa vida, nós não somos os donos finais dela. Nós somos os mordomos dessa mansão, dessa morada terrena nossa. E nós teremos que dar resposta para Deus no final das contas, de como a gente tem usado aquilo que Ele nos proporciona. É a nossa mordomia diante de Deus. Deus vai pedir de nós as contas de tudo que a gente fez, da variedade de alimento que Ele nos deu, da variedade de tecidos para roupa, da variedade de riquezas que Ele nos proporcionou, dos talentos, dos dons espirituais que Ele nos dá. De que forma a gente tem usado nossos talentos na igreja ou fora da igreja? Qual é a nossa vocação? O segundo ponto, o argumento que Calvino apresenta. Qual é a nossa vocação, a nossa ordenação?
Muitos de nós temos várias ordenações diferentes, várias vocações, como, por exemplo, empresário, pai de família, talvez, além de ser membro da igreja, talvez um ministério específico. E a gente vai ter que prestar conta no final de tudo para aquele que nos deu esse benefício. Deus nos concedeu um emprego, Deus nos concedeu uma fonte de renda. E é importante que a gente use isso de forma a glorificar Ele, de forma que agrade àquele que nos dá. Eu gosto de comparar, muitas vezes, os dons e talentos que Deus nos concede com um carro da empresa, por exemplo. Certas pessoas que trabalham em algumas empresas recebem um carro para trabalhar nessa empresa, seja taxista ou talvez outras empresas de fazer entrega, etc., ou até mesmo alguns empresários. E o regulamento do carro da empresa é que o carro deve ser usado para coisas da empresa e não para uso pessoal. Além disso, que a manutenção deve ser feita, o carro deve ser entregue do mesmo jeito ou, se desejo houver, melhor ainda, se entregar em melhor condição do que ele foi pego de início. E a gente deve responder, no final das contas, até do próprio salário de tudo aquilo que a gente faz com esse carro, de qualquer dano que a gente possa causar a ele. E da mesma forma, isso funciona com todos os dons, especialmente com os dons espirituais, com os dons do Espírito Santo, que nós, como crentes, possuímos. De que forma a gente tem aprimorado isso nas nossas vidas? Nós temos trabalhado para instituir esses dons no nosso ministério? Procuro eu um ministério, procuro eu conhecer o meu dom para saber onde eu posso servir melhor na igreja que eu frequento? Qual é a minha vocação? Se eu sou um pai de família, tenho feito eu isso da melhor forma possível? Tenho me aplicado completamente? Como pai, como mãe? Se Deus me pedir as contas, o resultado de tudo vai ser positivo ou negativo? Como um comprador, como empresário, como alguém que é de classe média, baixa ou alta, não importa. A forma como eu uso o dinheiro que Deus me concedeu, o emprego que Ele me deu, tem sido uma bênção para as pessoas ao meu redor? Ou eu tenho usado tudo para mim mesmo? Isso significa a nossa mordomia. Isso significa o uso correto das coisas do mundo. Lembrar que tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, tudo que a gente usufruta é uma mordomia que Deus concede a nós. É algo de que a gente vai ter que dar resposta no final das contas, então a gente não pode usar para o nosso próprio proveito, em nosso detrimento. Mas, mesmo usando para o nosso deleite, para o nosso agrado, isso deve causar ação de graças no final das contas. E, respondendo à questão, como é possível? 1 Coríntios 10, 31, respondendo à questão, como é possível fazer isso tudo para a glória de Deus? Isso é importante não porque é um desejo que a gente deva ter, não porque é uma recomendação que a gente está ouvindo daqui do púlpito, mas porque é um mandamento do próprio Cristo. Através de Paulo, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Interessante que a gente muitas vezes divide o nosso tempo hábil, o tempo que a gente tem, como o tempo do meu trabalho. Talvez eu durmo 8 horas por dia, passo 8 horas por dia no meu trabalho, sobra 8 horas de tempo livre. O que eu faço com essas 8 horas? Talvez uma parte eu dedico à oração, uma parte dela eu dedico ao serviço a Deus, à caridade, talvez uma parte eu dedique à leitura da Bíblia, mas é um período muito pequeno do meu tempo que eu posso dedicar realmente para a glória de Deus. Muitas vezes a gente pensa dessa forma, mas aqui diz o seguinte, tudo o que façamos, quer comamos, quer bebamos, quer durmamos, seja tudo para a glória de Deus. Como é possível comer para a glória de Deus? Como é possível beber para a glória de Deus? A bem dizer, tudo que a gente pode fazer é possível fazer dessa forma. E o motivo principal é a gratidão que isso causa em nosso coração. Quando a gente vai comer, por exemplo, a gente tem o costume de orar. A gente agradece a Deus por esse alimento. E isso significa que a comida física que nós recebemos não é simplesmente uma nutrição para o corpo, mas a gente reconhece a benignidade de Deus. Toda vez que a gente está orando, Deus não precisa das nossas orações. Ele não se torna menos Deus ou mais Deus baseado no fato de eu orar ou não. Mas por que nós devemos orar com frequência? Porque é importante para a gente. Porque eu tenho a tendência de esquecer. Se eu não vou orar, se eu não oro cada dia para Deus, para agradecer do que Ele me dá, no dia seguinte eu já não lembro do que aconteceu hoje. No dia seguinte eu não lembro do que aconteceu na minha manhã quando eu acordei. Sendo que o sacrifício de Jesus Cristo estava me garantindo salvação durante todo o meu dia, sendo que Deus me concedeu a salvação de várias doenças, talvez de vários acidentes que poderiam ter acontecido no meu dia a dia,
me concedendo saúde, me concedendo o meu emprego, a possibilidade até mesmo de me locomover, o oxigênio que eu respiro, tudo isso a gente tem costume de esquecer, por isso é necessário que a gente agradeça sempre. E é importante que a gente reconheça que todos os bens que recebemos não são coisas que a gente tenha direito, ninguém tem direito a nada de bom nessa vida. Pelo contrário, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. E como pecadores, o nosso direito, a gente tem direito a um lugar no inferno. É um direito que a gente pode totalmente pleitear. A gente ganha a causa facilmente. Mas Deus nos dá uma graça superior a tudo isso. Ele nos dá não aquilo que a gente tem direito, mas Ele dá de sua disponibilidade um presente para nós. Ele não quer que a gente morra, não quer que a gente tenha que pagar o preço da nossa própria vida pelo nosso pecado. Ele, através de Jesus Cristo, morreu por nós para nos salvar, e a função disso, no final das contas, é a nossa redenção. Como eu posso beber, como eu posso comer para a glória dEle? Se eu me lembro de Deus, toda vez que eu vou fazer aquilo que eu faço, se eu agradeço a Ele, se eu tenho esse mecanismo na minha mente, se eu consigo me educar dessa forma, eu vou conseguir trabalhar, suponhamos 8 horas do meu dia, que eu vou estar dedicando à glória de Deus. Mesmo no nosso sono, o sono abençoado de uma pessoa que tentou fazer a vontade de Deus durante todo o dia, é um sono que glorifica a Deus. É dito que as crianças glorificam a Deus com seu choro também. É dito que os animais glorificam a Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador e criou elas para agir dessa forma. Mesmo elas não entendendo aquilo que elas fazem, agindo da forma como Deus programou elas para agirem, mesmo essas criaturas conseguem dar glória a Deus no final das contas. E um exemplo até mesmo banal, mas que para mim foi muito importante no entendimento dessa passagem, no como é possível dar glória a Deus em tudo aquilo que eu faço, é um exemplo que se encontra da minha experiência pessoal. Quando eu estive lá na Rússia, foi no meu, creio que, 4º ano, quando a gente estava na prática no hospital, a gente estava na área de oncologia e urologia, que era logo embaixo. Foram 2 ciclos que eram próximos um do outro. E quando a gente estava em urologia, a gente frequentou algumas pessoas, alguns lugares onde tinham pessoas no hospital que sofriam de insuficiência renal crônica. E era de fase terminal. O que isso significa? Significa que os rins já não trabalhavam mais. E isso era de tal forma que eram pessoas que estavam suscetíveis à hemodiálise, que elas tinham que 2 vezes, até 3 vezes por semana, dependendo da condição, ir no hospital, fazer essa hemodiálise, e sem isso a pessoa não conseguiria sobreviver. São pessoas que estavam condenadas, de certa forma, a viver através do rim artificial, da hemodiálise, e não tem até mesmo certa autonomia para sair muito longe de casa, por exemplo, em outro estado, porque os hospitais não são obrigados a receber pessoas de outros estados, por um motivo prático. São muitas as pessoas, pelo menos na Rússia a situação era a seguinte, na minha cidade, eram bastante o número de pessoas que sofriam de insuficiência renal, que precisavam de hemodiálise, mas ao mesmo tempo não tinha máquina suficiente se fossem pessoas de outros estados chegarem para usar. Então essas pessoas eram pessoas que muitas vezes se moravam em outro estado, se tinham parentes em outros lugares, não podiam mais visitar. Porque se acontecesse de chegar no dia da hemodiálise em outro lugar, a pessoa não conseguiria, não daria tempo de voltar para casa. Ou não teria garantia de que seria aceita no hospital, no lugar onde fosse visitar. Então, era uma situação que são pessoas que não conseguem, a bem dizer, falando o termo correto, não conseguem mesmo urinar, porque a máquina, toda a urina que é excretada do corpo era filtrada pela máquina através do sangue, e são pessoas que simplesmente não urinam. E quando eu vi isso daí, depois foi o suficiente um dia, na situação desses pacientes, para eu entender que mesmo o fato de a gente ir no banheiro, uma coisa que é tão simples assim, tão banal, que a gente não nota, a gente consegue fazer para a glória de Deus, porque desde aquele dia em diante, toda vez que eu vou, eu me lembro de que é uma graça de Deus, que não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. A saúde que Deus nos proporciona não é proporcionada a todas as pessoas da mesma forma, então a gente deve agradecer por aquilo que a gente tem. E mesmo aquilo que a gente não tem, a gente deve agradecer, porque primeiro Deus sabe por que a gente não tem aquilo. Como crente, a gente sabe que vai ter um futuro muito melhor na eternidade. A gente sabe, em segundo lugar, que talvez aquilo seja para o nosso mal, seria em nosso detrimento se a gente tivesse o nosso sonho. Mas Deus sabe de tudo. E Ele, por amor a nós, nos dá somente aquilo que é útil à nossa vocação, que vai nos abençoar, que seja em nosso benefício, no final das contas, e não em nosso detrimento. Mas que seja essa palavra final, nossa conclusão, que a gente consiga usar tudo o que a gente pode para a glória de Deus. Seja quando a gente come, seja quando a gente bebe, tudo isso, os bens do mundo, nosso salário, nosso emprego, nosso estudo, tudo isso a gente faça como se fosse para Deus.
como se o meu chefe fosse o próprio Jesus Cristo, como se o professor que vai pegar a minha prova seja Jesus Cristo. Dessa forma, é dito que mesmo os não crentes, vendo como os crentes agem, vão querer se tornar iguais, vão querer saber o motivo que faz essa pessoa ser diferente das outras. Então, que seja nossa vontade, que seja nosso desejo, principalmente, que Deus nos capacite a usar dos bens desse mundo, não abusando e não desprezando daquilo que Ele nos dá, mas que seja para o nosso crescimento espiritual e para a honra e glória do nome dEle. Amém.